E aí, já parou para pensar que talvez 20% do esforço possa gerar 80% dos resultados? Pois é, essa é a ideia por trás do princípio de Pareto, mais conhecido como a regra 80-20. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como essa ideia, que parece tão simples, pode ser uma ferramenta, nossa, poderosíssima para a gente priorizar o que realmente importa, especialmente quando o assunto é investimento. Vamos começar com uma cena bem no dia a dia. Imagina só, a pessoa chega no escritório de manhã, e aí, qual é a primeira coisa a se fazer? Para muita gente, a rotina é aquela de sempre, né? Pega um café, abre os e-mails, tenta organizar o dia que está pela frente. Mas como decidir qual tarefa atacar primeiro? Essa pergunta é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver aqui. E aqui está o nosso mapa do caminho. A gente começa explorando o tal problema 80-20. Sabe aquela sensação de estar correndo o dia todo sem sair do lugar? Depois, a gente mergulha na ideia de Pareto, que tem uma origem bem curiosa. Em seguida, vamos ver a regra em ação com exemplos práticos, para depois focar na vantagem do investidor. E por fim, a gente vai descobrir como encontrar os seus 20%. Então, vamos lá. Nossa primeira sessão, o problema 80-20. Esse subtítulo já diz tudo, né? Sentindo-se ocupado, mas não produtivo, é exatamente aquela armadilha em que todo mundo cai de vez em quando. Um dia lotado de tarefas, reuniões, e-mails, mas no final fica aquela impressão de que as coisas que realmente importam não andaram. Vamos entender o porquê disso. A boa notícia é que tem como sair desse ciclo. O princípio de Pareto entra aqui como um verdadeiro guia, sabe? Ele ajuda a gente a identificar e priorizar aquelas poucas atividades que têm o maior impacto. É a chave para sair do caos e focar no que é essencial. Ok, agora que o problema está bem claro, vamos para a nossa segunda parada para entender a solução, a ideia de Pareto. E prepare-se porque é uma história bem legal, que começa com ervilhas num jardim e termina virando um dos princípios econômicos mais importantes do mundo. Curioso, né? Mas afinal, qual é a definição disso? Basicamente, o princípio de Pareto diz que, em um monte de situações diferentes, 80% dos resultados são consequência de apenas 20% das causas. O ponto central é esse. Uma pequena parte das ações tem um efeito, nossa, gigantesco, totalmente desproporcional. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito super claro. Olha só a diferença de tamanho. Uma barrinha de 20% representando as causas e do lado uma barra enorme de 80% para os resultados. É a imagem perfeita do poder que está concentrado em poucas ações vitais. Agora a história por trás da ideia. Lá em 1896, um economista chamado Vilfredo Pareto percebeu uma coisa: 80% das terras na Itália pertenciam a apenas 20% da população. Mas a grande sacada, o momento eureka, veio quando ele viu o mesmo padrão no próprio jardim. É isso mesmo, cerca de 20% das plantas de ervilha dele produziam 80% da colheita inteira. Foi aí que a ficha caiu e ele entendeu que essa distribuição desigual era um princípio quase universal. E esse princípio ficou tão famoso que ganhou vários apelidos. O mais conhecido, claro, é a regra 80-20. Mas também chamam de Lei dos Poucos Vitais, que já explica bem a ideia, e até de Princípio da Escassez dos Fatores. No fim das contas, todos eles apontam para a mesma coisa. Muito bem, chegamos na terceira sessão, a regra em ação. Agora que a gente já entendeu o conceito e de onde ele veio, vamos sair um pouco da teoria e ver como aplicar isso na prática. Seja para melhorar a produtividade do dia a dia ou para tomar decisões de negócio mais espertas. Ok, vamos criar um cenário aqui. Imagina uma empresa de e-commerce que resolveu analisar as 100 reclamações mais recentes dos clientes. O objetivo é bem simples: entender onde estão os problemas para poder focar os esforços de melhoria no lugar certo. E pronto, esse é o momento ahá do nosso exemplo. O que esse gráfico mostra é muito revelador. Dá uma olhada. 80% de todas as reclamações vêm de um único problema: produtos que chegam danificados. As outras causas, como entrega atrasada ou item errado, são só uma pequena parte. Fica bem óbvio para onde a empresa precisa correr e direcionar a atenção, não é mesmo? E esse exemplo nos mostra que existe um processo, um passo a passo. Para aplicar a regra, é só seguir estas 5 etapas. Primeiro, a empresa identificou os problemas, que eram as reclamações. Segundo, encontrou as causas, produto danificado, atraso, etc. Terceiro, agrupou o que era parecido. Quarto, atribuiu um valor a cada problema, tipo o custo de cada um. E, finalmente, o passo crucial, focar naqueles 20% que causam um maior estrago, que, no nosso caso, eram os produtos danificados. E agora sim, a gente chega na quarta sessão, que é o coração da nossa análise, a vantagem do investidor. Depois de ver o exemplo no mundo dos negócios,
Vamos entender como essa regra 80-20 pode ser uma ferramenta super poderosa para quem quer otimizar um portfólio de investimentos. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito bem direto. 20% do seu portfólio te dará 80% do seu retorno. É uma afirmação bem forte, mas que reflete uma realidade que muita gente observa no mercado financeiro. E isso não é só papo, não. Se a gente for analisar a carteira de grandes investidores, mesmo daqueles que têm dezenas de ativos, é comum notar uma coisa: a maior parte do resultado vem de umas 3 ou 4 posições principais. São esses poucos investimentos que, no fim do dia, carregam o piano e impulsionam a maior parte dos ganhos. Isso quer dizer que o tempo mais bem gasto deveria ser para identificar justamente esses poucos ativos de altíssimo impacto. E isso nos leva a uma pergunta interessante para a gente refletir. Se alguém analisar a própria carteira de investimentos, será que os maiores retornos também estão vindo de apenas alguns poucos ativos? É um exercício que com certeza vale a pena fazer. E finalmente chegamos à nossa última sessão, encontrando seus 20%. Agora que a gente já viu o poder dessa regra, vamos falar sobre as vantagens de usar ela e, o mais importante, algumas armadilhas bem comuns que a gente precisa evitar para que o princípio jogue a nosso favor. Bom, as vantagens são bem claras, né? Usar esse princípio traz uma clareza muito maior sobre o que é prioridade de verdade e, claro, isso leva a um aumento de produtividade, a uma estratégia com muito mais foco. E ainda ajuda a quebrar aqueles desafios enormes em pedaços menores, mais fáceis de lidar. Mas, muito cuidado com uma armadilha super comum. Existe o mito de que dá para conseguir 80% dos resultados com só 20% de esforço. A realidade é bem diferente. A ideia é aplicar 100% do esforço, mas concentrado naqueles 20% de tarefas que são vitais. Não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar de forma muito mais inteligente. E tem outro ponto importante: equilíbrio. O grande desafio é usar a regra 80-20 sem esquecer completamente de todo o resto. Atividades como responder e-mails, manter a comunicação em dia, talvez elas não estejam nos 20% vitais, mas são essenciais para a máquina toda continuar gerando. O segredo, como sempre, é o bom senso. E para fechar, fica aqui uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Se apenas 20% das ações que a gente toma hoje fossem responsáveis por 80% do nosso sucesso lá na frente, que ações seriam essas, hein? Pensar nisso pode mudar completamente a forma como as prioridades são definidas, tanto nos investimentos quanto na vida.